Fala, xerife, como é que você tá? Tranquilidade aí? Começamos mais um episódio do nosso podcast, chamo Xerife, tô com dois xerifes fantásticos aqui pra gente poder trabalhar hoje numa temática sobre segurança pública, que é o nosso tema central, mas a gente vai trabalhar como embalar um bom conteúdo de concurso público ou de direito para que você, que seja um profissional de segurança pública ou queira entrar nesse universo de segurança pública, consiga entender mais sobre como é que esse processo de aprendizagem pode ser mais facilitado para você. Vou ler aqui um pouco do currículo dos caras, eu tive que fazer um resumo, eu sempre tenho que fazer um resumo, né? Os caras são muito gabaritados. Estou aqui com o Fernando Curvelo, bacharel em Direito, pós em Direito Constitucional, doutor honoris causa em Ciências Jurídicas, policial militar do Estado do Goiás. E também estou com o Luiz Eduardo Queiroz, graduado em História e Filosofia, especialista em Historiografia Brasileira, a gente vai explorar muito isso dele, e doutor em Filosofia. Quando ele chegou já dei um abraço, porque eu sou apaixonado por filosofia, tá? Gosto bastante disso. Sejam bem-vindos ao podcast Chame Xerife, sejam bem-vindos à nossa casa aqui e nosso bate-papo é descontraído, é leve, é fácil, é para que o nosso interlocutor consiga compreender um pouco mais da nossa vida e como é que nosso conhecimento pode impactar na vida deles no que tange a segurança pública. Beleza? Fala um pouquinho de vocês antes da gente começar, que eu vou explorar o conhecimento de vocês. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, tá? É uma honra estar aqui. A ideia é maravilhosa, tá? A essência do podcast, da pauta segurança pública, trazendo assuntos relacionados assim, fantástico, fantástico mesmo. Tá de parabéns e estamos aqui para contribuir o máximo possível. E aí, meu filósofo? E aí, meu amigo, é uma enorme satisfação estar aqui com você. Obrigado. Quero, de antemão, te parabenizar por esse projeto e dizer que é uma realização pessoal para mim, porque você foi meu Que professor isso, velho. inúmeras vezes nesses cursinhos da vida. E naquela época não tão boa da vida, né? Com muita dificuldade financeira e estudando. E deu certo. Hoje, servidor público, né, Excelente. efetivo. E vamos bater um papo aqui hoje e com toda certeza vai ser muito produtivo. Vai ser, com certeza vai ser. Galerinha, essas duas feras aqui, esses dois xerifes, eles têm um projeto. Na verdade, são vários projetos. A gente estava conversando aqui no background antes da gente começar. Vários projetos educacionais, tá? Muitos projetos sociais, que depois a gente vai repostar isso. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Pra galera conhecer o projeto de vocês também. Então já fique atento, tá na descrição do vídeo a relação de projetos que esses caras tocam aí. Mas teve um que chamou bastante atenção. E esse foi o start para a gente poder trazer eles para cá, chamado Descomplicando o Direito, que é um projeto que eles fazem, pegam um conteúdo jurídico, que o direito é babaca, né, gente? O direito. Não o direito é massa, porra. O direito é fantástico, a filosofia do direito, a base jurídica. Mas o babaca que escreve o direito, ele quer escrever sempre de uma forma mais difícil. Fazendo com que qualquer pessoa, e não só um concurseiro, mas qualquer pessoa sinta uma certa dificuldade em compreender como é que esse direito funciona. E o Descomplicando o Direito deles trouxe essa visão mais simplificada, mais fácil, mais engraçada, né? Numa pegada mais receptiva ao público. Eu queria que vocês. Como é que surge essa ideia? Né? Como é que vocês viram essa janela de oportunidade? Como é que você viu que existia essa carência social, das pessoas entenderem mais sobre isso? E me conta um pouco, e conta um pouco para o público como é que surge essa ideia de trazer um conteúdo difícil de uma forma simplificada, mas com altíssima qualidade. O que acontece? A gente vai ministrando aula aí durante os anos e vai vendo a dificuldade dos alunos, né? Então, assim, eu mesmo escrevo meu próprio material, né? Que eu trabalho em sala de aula. E eu sempre, quando eu vou elaborar meu material, eu tento me colocar no lugar do aluno. Falo assim, como é que eu vou explicar isso aqui, esse tema, é, de uma forma que aquele rapaz que está tendo o primeiro contato com a matéria, ele vá conseguir entender o conteúdo. Porque a gente tem um problema seríssimo na educação brasileira, desde da Da educação ali base, né? básica, Desde a em base. que a professora falava assim, você tem que aprender a decorar a tabuada. Não, você não tem que decorar a tabuada. Vírgula é pausa para respirar. É complicado, pô. O menino, ele cresce já falando assim, ele tem que saber, tá, 8 vezes 8, 64. Tá, É. mas por que é 64? Ele tem que entender que são 8 vezes o número 8. E aí, sim, você tem aquele aluno que eu costumo brincar em sala de aula, falar que é o aluno Hum, papagaio. Ele repete, ele decorou, ele repete o que ele leu, mas se você
exigir uma interpretação do conteúdo, ele não consegue desenvolver. Aí que eles odeiam FGV, CESP, entendeu? Que tem que Que tem interpretar. que interpretar. E ali você testa realmente o conhecimento do aluno. Então, o que eu pensava? Eu falei assim, cara, eu preciso fazer com que o meu aluno entenda aquele conteúdo, e a gente só entende quando a gente consegue criar nexo. Quando você consegue enxergar um conteúdo e falar assim, isso funciona dessa forma, por isso está relacionado com isso, etc. E aí surgiu a ideia, o Atos, que não está aqui hoje com a gente, né? Mas é um irmão que está com a gente também no projeto, o Arthur e a Marcela, minha esposa. Aí a gente começou a falar, cara, vamos tentar ilustrar isso pro dia a dia? Porque, por exemplo, direito administrativo, que é aquela matéria que todo mundo morre de medo. Eu não sei por quê, porque eu sou apaixonado de direito administrativo. E aí o aluno fala assim, professor, não consigo entender direito administrativo, porque o professor fala lá, administração direta, descentralização por outorga, descentralização por delegação, concessão, permissão, autorização, não consigo entender, teoria do órgão, é muito formal. Falei, cara, vem cá, você vive o direito administrativo todos os dias, né? Desde quando você nasceu. Aí a gente veio, aí nós começamos a elaborar vídeos do dia a dia. Por exemplo, eu fiz um vídeo, foi muito engraçado, eu fiz um vídeo com Atos em que eu sou o sargento antigão, a gente sendo um personagem. O Hades é o soldado novinho. Aí ele chega e fala assim: sargento, vou meter o pé da polícia. Acabei de comprar aí umas ações da Caixa Econômica. Aí eu já paro e falo: como é que é? Irmão, pelo amor de Deus, Caixa Econômica é empresa pública, cara. Não vende Como é que você comprou ações. ação, meu irmão? Se você tivesse falado que comprou como é que eu falei? Uma base da Petrobras, eu ia até acreditar em você, pô. Que é a Sociedade de Economia Mista. Para de mentir, novinho, pelo amor de Deus, cara. Não tô dando conta contigo, não. Aí sai, né? Então, assim, você vai criando cenas, você vai explicando o conteúdo num contexto do dia a dia e engraçado. O aluno sorri, o aluno fala assim, cara, entendi o que eu li várias vezes e não conseguia compreender, sorrindo. Porque o estudo, ele é gostoso, cara. Você tem que ter prazer. Curta o processo, né? É. Isso é muito importante na preparação do aluno. Mete essa pro aluno, fala assim, o que que você prefere sentir, o direito penal ou o direito administrativo? O direito penal você vai ter que matar alguém. O direito administrativo é uma placa de trânsito, é um ato administrativo. E aí é Para quem não fera. sabe, com o Velo a gente divide a mesma cadeira. Eu sou professor de direito administrativo, ele é professor de direito administrativo, então assim, a gente tem assunto aqui para 24 horas, né, Demais. para poder falar. Mas você, e a gente até falou um pouquinho antes aqui, professor de história, né? Geografia, e é um assunto que, assim, para mim é fantástico, eu gosto pra caraca de história e geografia, porque eu acho que entender o passado me leva a ter um presente e um futuro melhor, se eu entendo com realidade. Só que hoje a gente está numa perspectiva muito polarizada e a gente sabe disso. O 8 de janeiro para a Polícia Militar do Distrito Federal foi um divisor de águas de muita coisa, inclusive que a gente sente até hoje e a sociedade do Distrito Federal sente. Como é que você embala isso de uma forma mais fácil para um aluno e como é que é a percepção do aluno em entender um pouco, por exemplo, de história do Brasil? Porque assim, tem o livro, tem a historiografia, né, Uhum. realmente que é o fato, né? E já chegou num determinado momento falar assim, pô, quem declarou a independência do Brasil não foi Dom Pedro I, tá? Foi a esposa dele, dia 3 de setembro, tem lá no Museu do Ipiranga, lá no Rio de Janeiro. Como é que você embala isso para o aluno, principalmente um aluno que está estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é basicamente um aluno ali de 17 e 18 anos de idade? Como é que é a dificuldade que você tem com o seu público? Uma das grandes dificuldades que a gente conta, principalmente para os alunos que estão empenhados aí no Enem, e eu dou aula em alguns cursinhos pré-vestibulares aqui em Brasília, é geralmente romper com esse paradigma tradicional que o Fernando falou aqui, né? Então, é estrutural da educação brasileira, é esse tradicionalismo de fazer com que você decore datas e eventos. E em história, especificamente, a gente tem esse problema. É, Então, geralmente as pessoas acreditam que saber história é você saber a data ou o grande personagem daquele evento. Quando foi a queda do Império Romano? 476 depois de Cristo. Revolução Francesa, 1789. Independência dos Estados Unidos, 1776. Independência do Brasil, 1822. Independência do Uruguai, 1825. Mas isso é irrelevante para o tipo de prova que os alunos serão submetidos. Então, eu sempre costumo partir do pressuposto de que a gente precisa desconstruir algumas estruturas para construir um edifício melhor. legal. Então, eu sempre parto da premissa de que a história ela não pode ser apenas, que é um grande historiador chamado Fernando Brodel, dizer que a gente não pode partir da perspectiva da história vista de cima. Nós precisamos analisar todas as nuances que levaram àquele acontecimento. Então, a história, ela não é um estudo do passado.
A história é um estudo presente. A gente estuda história para compreender como os fenômenos históricos se desdobraram e como que eles influenciam no presente. Então, vou te dar um exemplo. Guerra da Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Além de todos os problemas econômicos e sociais que a gente sabe que os dois países vivem, mas há um fenômeno histórico ali curioso que geralmente é esquecido pela grande maioria. Kiev já foi capital da Rússia. Já. União Soviética antiga, né, meu irmão? Era tudão, aquela Kiev porra já foi toda. capital da Rússia durante todo o período ali da formação da União Soviética, 1922, até o final da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim, e depois vem a estruturação com Mikhail Gorbachev. Então existe um revanchismo histórico que às vezes é desprezado quando a gente faz uma análise dentro de um contexto atual. Então, trabalhar disciplinas como história, como filosofia, que são disciplinas que precisam ser contextualizadas para além do conteúdo rígido, para além do conteúdo curricular. Então a gente sempre trabalha com uma perspectiva de fazer com que o aluno compreenda como aquele conteúdo pode influir na prática dele. Né? Então, em sala de aula, eu costumo fazer muito o que eu faço nos vídeos com o Fernando. Então, quando eu e o Fernando, a gente se conhece desde a infância, né? Nós estudamos juntos, né? Juntos não, séries diferentes. Ele era o valentão da escola, né? É mesmo, Porque cara. ele era o valentão da escola e pego lá tal, fora. do oitavo Faixa ano. preta de jiu-jitsu. O valentão da escola, oitavo ano, grandão, jogava bola, mandava os meninos tudo sair da quadra porque ele queria jogar com a turma dele. E eu era do sexto ano, só que eu era mais velho do que todo mundo porque eu era reprovado, mano. Então, assim, eu tive uma tu lembra disso? Eu tive uma carreira acadêmica no âmbito da escola tradicional, né, no ensino fundamental básico, muito ruim, cara. O start demorou, né? Não, meu start foi com 18 anos, quando eu casei, a mulher falou, e aí, tem que trazer o arroz pra cá, e agora, como é que vai fazer? Caraca, Falei, moleque. Então, Cara, eu vou ter que estudar. Quando, E quando aí eu fui... falo sobre isso, a galera não acredita. Eu falei assim, gente, a régua de uma pessoa que é filho de juiz, de médico, a régua desse muito cara é diferente. diferente, Cara, é gente, eu sou da Baixada muito. Fluminense do Rio de Janeiro. Quando eu falo que pra minha perspectiva era sargento do Exército. A galera não acredita nisso. Eu falei assim, era a minha perspectiva, pô, ser sargento do Exército. Era o que todo mundo acreditava que era o potencial de um cara que morava na Baixada Fluminense. Mas continua, que a tua história é massa, velho. Trazer o arroz pra casa. Aí eu virei o start, né? E aí eu tava cursando... meu primeiro curso de graduação foi teologia, né? Na época eu era da igreja e tal, e depois eu fui pra história, fui pra filosofia. E aí depois de muito tempo eu reencontrei o Fernando com esse projeto. E aí ele, cara, nós vamos fazer o seguinte, o teu público é muito abrangente, vamos montar um vídeo explicando um pouco de história do Brasil, vamos fazer um sobre Dom Pedro II. Ele montou o roteiro, e eu já tinha um vídeo no Instagram, que tinha viralizado, que foi explicando um conteúdo sobre filosofia, se não me engano, foi filosofia medieval, filosofia moderna. Eu estava em sala de aula e um aluno me fez uma pergunta sobre filosofia moderna, sobre Kant. O aluno perguntou, professor, eu não estou entendendo o que é imperativo categórico. Explica aí para mim o que é imperativo categórico em 1 minuto. Duvido você explicar em 1 minuto. Aí eu fui fiz um mapa mental rapidão no quadro e tal, e o menino começou a gravar. E eu fui e expliquei rapidão, pá. Ele, pô, professor, entendi. Ele pegou e postou. E aí eu fui e republiquei. Cara, bateu 500 mil visualizações. Eu saí de um público de 1.000 seguidores no Instagram para 10 mil. Agora baixou um pouco, mas para 10 mil seguidores no Instagram por conta de um vídeo. Aí eu comecei a trabalhar um pouquinho com os vídeos e foi quando eu conheci o Fernando. Então, a pegada da história é a mesma pegada do direito. É tentar fazer com que o aluno compreenda de uma forma lúdica, de uma forma humorística, um conteúdo que às vezes parece muito complexo para ele. Porque a história tem algumas estruturas analíticas que são bem rígidas. Então, se você partir para a historiografia, por exemplo, marxista, positivista e história cultural, cada escola histórica vai ter a sua visão sobre aquele determinado evento histórico. Mas o que é importante para o aluno? O importante é aquilo que cai para a prova. Exatamente. Então, eu sempre friso muito bem. Eu falo, ó, pessoal, a minha opinião sobre esse determinado assunto é essa. Mas para sua prova, você tem que levar isso aqui, essa estrutura aqui. Então, por exemplo, um assunto como Revolução Francesa.
já que você falou de polarização. Girondinos e jacobinos. Sim. Você tem girondinos de um lado, não, vamos pegar essa revolução aqui, vamos na manha, vamos só prender o reino, não vamos matar não. Aí você tem um jacobino de outro lado. Jacobinos se sentavam à esquerda e girondinos se sentavam à direita. Como diz o Leandro Carnal, por um acidente geográfico, né? Porque poderia ter sido o contrário. E os jacobinos, não, nós vamos matar. Guilhotina o rei Luís XVI e guilhotina Maria Antonieta. Vamos invadir a Bastilha, vamos fazer a reforma social, ninguém vai mandar aqui, não. Então, como que eu explico isso? A questão da esquerda e da direita no mundo muito polarizado. Galera, são visões, são ideologias que influenciam na nossa metodologia de vida, de estudos e em tudo, de forma geral, no que concerne a vida acadêmica. Então, você que vai fazer uma prova agora do Sebrasp, ou uma prova da FUVEST, ou de qualquer outra banca da FCC, você tem que analisar qual é o perfil da banca. Se você pegar um Sebrasp, por exemplo, qual é o perfil da banca? É um perfil mais interpretativo, mais voltado à esquerda, né? Mais voltado a uns ideaizinhos ali de progressistas. Então você precisa ter essa leitura. Então eu sempre faço isso muito com os alunos. Eu trabalho determinados conteúdos em história, sempre apontando quais são as escolas interpretativas e como as provas podem cobrar, né? O Sebrasp cobra Revolução Francesa, partindo de uma visão mais progressista. Já se for uma prova da FUVEST, por exemplo, vai cobrar dentro de uma perspectiva mais interpretativa, mas um pouco também tradicional. Então, sempre levando o aluno a entender como que a banca pode fazer essa interpretação. Mas seria assim, então. A gente seria pegando o projeto de vocês dentro de um funil, imaginando um funil. Existe um aluno que não tem contato com direito ou não tem conhecimento sobre história e geografia de uma forma ampla, aí o projeto de vocês faz essa captação, né? Pega esses jovens que precisam entender uma base, entendeu? Mas como você falou, no próprio direito, esse funil ele precisa ser aprimorado de acordo com algumas características do concurseiro, do concurso público, natureza da banca, por exemplo, você falou sobre um conceito histórico na parte do direito. A gente fala bastante sobre as teorias clássicas do direito, a evolução do direito. Um dia desse caiu na prova da FGV assim, desse jeito. O homem é o lobo do homem, é uma referência de John Locke, que não sei o que. O aluno, que porra é essa? É uma história jurídica que demonstra como é que uma constituição é criada, que vai aparecer depois lá com a ideia de Montesquieu da tripartição de poderes. E outra história muito louca. A tripartição de poderes era o clérigo, a monarquia e a burguesia. Não tem nada a ver com poder legislativo, executivo e judiciário. Sim. Aí como é que aí o cara pega isso numa prova, entendeu? Então nesse funil é inevitável. Inevitável. Eu tenho que ter um contato com o público para que o público entenda, pelo menos, que é fácil, não é difícil, mas ele tem que se adaptar a uma realidade de prova. E a realidade de prova é decoreba. Isso é tradicional. Ela é tradicional, sim. Tradicional. Ela é tradicional. É Sucediva Plu, exatamente entendeu? o que eu ia falar. RID é decorar os municípios da RID, o Distrito Federal, decorar mesmo. Porque o que cai na prova, de vez em quando, o cara fala assim, pô, eu tenho que ter uma boa base de interpretação. Aí é a minha visão como professor. A galera erra. Por quê? Porque a galera quer decorar sem entender. Ele não entra no funil, entendeu? Sim, ele já quer ir lá no finalzinho. exatamente. Ele quer a cereja do bolo sem degustar o bolo. E aí é onde entra essa proposta do vídeo lúdico, do vídeo humorístico, porque a gente tem a finalidade de fazer com que o aluno compreenda de fato aquele conteúdo, e não com que ele decore aquele conteúdo, mas que ele entenda as estruturas de como aquele processo histórico, filosófico ou dentro do direito ele acontece de uma forma empírica, ou seja, na prática. Então, o que eu tenho percebido é que quando você consegue contextualizar o conteúdo com o aluno dentro de sala, ele consegue compreender melhor. Ele consegue compreender, ele consegue adquirir aquele conhecimento, ele consegue entender. Então, quando você simplifica, eu geralmente faço o seguinte, quando eu estou dando aula de filosofia, eu dou aula numa faculdade de Lusiana para o curso de psicologia. Eu não sou formado, mas tem umas disciplinas de filosofia que antropologia, sociologia, que eu acabo ministrando. E eu estou ministrando para o segundo período agora a disciplina de sociologia. E eu estava explicando para eles fato social. Eu peguei toda aquela estrutura do Durkheim de fato social e joguei para eles. Aí um aluno virou para mim, pô, professor, minha cabeça tá doendo, cara, eu não tô conseguindo entender o que é fato social. Eu falei, vou explicar para você o que é fato social. Fato social para o Durkheim é um corpo. É um corpo humano. Eu sou um membro, você é um membro, você é um membro. Todos nós funcionamos dentro das estruturas sociais que são necessárias para que o corpo inteiro funcione. Então, se eu deixar de funcionar,
como um importante órgão ou membro desse corpo, todo mundo aqui vai sentir. Isso é o fato social para Durkheim. Ela, caramba, professor, entendi. Agora eu sei o que é fato social. Esse é o papel da contextualização. A sociedade é um organismo como um todo. A gente fala sobre um consenso e depois a gente entra no conflito. Aula de criminologia depois, beleza? Depois a gente fala sobre criminologia. E o Mas segredo, é legal. o segredo é exatamente esse, é falar, trabalhar a linguagem do aluno. Não adianta você pegar um aluno que, por exemplo, que a gente trabalha bastante no projeto, meninos que vieram de... Tem um déficit assim, absurdo na educação básica. Eles não têm interesse, a verdade é essa. A primeira coisa que você tem que fazer é virar a chavinha na cabeça do aluno. Se você não conseguir virar essa chavinha, principalmente os meninos que estão Tornar saindo de- atrativo. A galera do ensino médio, né? ele não, você não despertou interesse nele. Então, na cabeça dele é o seguinte: eu vou ter que aprender direito administrativo, por exemplo, porque eu quero passar no concurso, mas, pô, eu detesto direito administrativo, eu não entendo nada. Então, eu vou decorar esse negócio aqui. E aí vem a questão até da criatividade. Por exemplo, o sócio de Vapor. Cara, o sócio de Vapor é um decoreba. Horrível. O que nós fizemos? Nós temos um vídeo do sócio de Vapor que é fantástico. Tem mesmo, foi coincidência. Eu dei um Esse exemplo. vídeo do sócio Vaplu talvez seja um dos mais criativos que nós fizemos. O que nós fizemos? O aluno faz assim, ó, sócio de Vaplu, né? Soberania, cidadania, beleza. O sócio de Vaplu, ele é fundamento. Porque nós temos o artigo 1º fala dos Isso. fundamentos, nós temos os objetivos, né? E os E nós temos os princípios internacionais. Ótimo. O que as bancas estavam fazendo? Levando em consideração que os professores estavam ensinando só o sócio de Vaplu, a banca estava falando soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana são objetivos da República Federativa do Brasil. Estava confundindo. Olha a história que a gente criou. E isso ilustrado em um vídeo engraçado. Numa cidadezinha pequena, sempre tem aquele cara que é poderoso, rico, né? Que é o manda-chuva da cidade. A cidade é pequena. E mais aquele que é mais, digamos assim, exibido do que o poderoso é o amigo do poderoso. É igual o pessoal fala, né? Mais advogado que policial é a mulher do policial, né? Só fala isso, só fala muito isso. Então o que acontece? Eu acho que eu vou ter problema em Não, casa. ele tá aqui atrás das câmeras, mas tá bom. O que acontece? Olha o que a gente fez. Um cara, né? Nessa cidadezinha que nós criamos a historinha, o cara poderoso lá é o Vaplu. Vaplu. Ele era fazendeiro, já foi prefeito, cara rico na cidade, etc. E ele tem um sócio. Aí o que acontece? Blitz, policial encosta, manda encostar a caminhonete do cara, o cara encosta e ele fala assim: meu irmão, com que fundamento você vai me abordar? Sabe quem tu tá falando? Eu sou sócio de Vaplu, rapaz. Sócio de Vaplu. Com que fundamento você vai me abordar? Eu sou Sócio de Vaplu. de Vaplu. Criou um trocadilho, Criou legal. um trocadilho. E assim, ilustrado aí no vídeo lá, o policial, beleza, quando vai já ver o cara tá deitado no chão tomando as casetadas. Ficou muito legal. Então assim, quando você usa a criatividade para tentar tornar aquilo que para o aluno é algo assim abstrato e que ele não consegue enxergar uma lógica, e você traz para a realidade dele, igual a gente tá falando da teoria do órgão, né? Você explicar lá, o cara tá lá no ônibus e se esfregou na menina, né? Passou lá o órgão genital nele na menina. Você prende o órgão ou você prende a pessoa? Você prende a pessoa. Tá aí a teoria do órgão. Isso. A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica a qual ele pertence. Você não processa o pênis, você processa a pessoa jurídica, Pessoa, não é isso? A do qual o pessoa órgão faz a qual o parte. órgão faz parte. Então você consegue trazer para a realidade o aluno, e é incrível, né, Luiz? O aluno faz assim, fala: caramba, professor, agora eu entendi. Aí vem aquele momento mágico, quando o aluno começa a entender aquela matéria que ele não conseguia entender antes, aquele cara começa a se apaixonar pelo negócio. E aí, quando ele se apaixona, você criou um monstro. Acabou. Esse moleque, ele vai voar. Ele vai querer mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Quando ele começa a enxergar, por exemplo, a administração pública no dia a dia, ele vai falar: isso aqui é uma autarquia. Opa, ocorreu uma descentralização por outorga. Ah, mas vem cá, e essa entidade aqui, que é uma entidade privada, não faz parte da administração pública? Pô, pode ser uma entidade paraestatal, se ela receber apoio, tiver vínculo com o poder público. Quando ele começa a enxergar o que ele aprendeu, parece que ele vivia na escuridão. E já eu vi isso de aluno, falou: professor, eu vivia na escuridão, pô, eu via a televisão, não entendia nada que os caras estavam falando, poder legislativo, judiciário, agora eu entendo. E aí você conquista o aluno vai conseguir entender o conteúdo, ele pega gosto pelo estudo e aí acabou. Aí é questão de trabalho, né, tempo, para ele aprender todo o conteúdo, ele vai ser aprovado, ele vai se tornar um cidadão mais participativo e etc. É isso. Mas assim, aí eu não vou dar um 180 no tema, porque o tema é o mesmo. Vou mudar o tema. Mas até
Porque a gente está hoje numa geração de facilidades, né? Uma geração que quer as coisas muito prontas, não quer se esforçar para Muito poder ter rápidas. um resultado. Ela quer ter o resultado sem esforço. E isso gera um público um pouco diferenciado, né? Então, vocês dois, vocês três, né? Tem o Atos também. Tem um trabalho de montar um roteiro, trazer um conteúdo complexo de forma facilitada, roteirizado. Tem produção de gravação, porque assim, por mais simples que seja, dá um trabalho do caramba. Tem corte, edição, publicação. Só que a gente tem um público que às vezes a gente não consegue agradar. Aí, já teve alguma experiência de vocês, de algum tipo de publicação de vocês nas redes sociais, que por mais que você tivesse uma excelente intenção, vocês tiveram um feedback negativo ou uma replicação de uma informação nos comentários ou por outra personalidade que pegou aquele conteúdo e copiou aquele conteúdo, alguma coisa que dá aquela baixada na moral, saca? Aconteceu comigo num vídeo que eu fiz em sala de aula, explicando o surgimento da filosofia grega. Esse vídeo deu, acho que 250 mil visualizações. E aí a intenção do vídeo era fazer com que o aluno pudesse compreender como surgiu a filosofia e o pensamento ocidental para o Enem. E aí o vídeo começou a rodar, e daqui a pouco uma aluna minha virou e falou assim: caraca, professor, o senhor tá cheio de hater lá no comentário. Aí entrou aquela galera e falou assim: mas é porque a filosofia não surgiu na Grécia. A filosofia surgiu muito antes na África, com os filósofos africanos, né? Tem a filosofia asiática e todo aquele negócio. Então começou a haver aquele embate. Tinha uma galera que me defendia e tinha uma galera que era o meu hater, e eu falei, vou ficar de boa aqui, eu não vou entrar nesse mérito não, porque a proposta do vídeo é pro Enem. É o conteúdo que é apresentado para o Enem. Então, eu, como filósofo, sei da importância e sei que a filosofia surgiu na África e que, inclusive, Pitágoras foi estudar com filósofos africanos. Sim. Só que o que aparece em prova? Nós somos professores de cursinho, de concurso público, né? Então a gente está focado em apresentar para o aluno um conteúdo que, de fato, vai ser relevante para ele no momento que ele estiver fazendo a prova. Problematizações, discussões acadêmicas, a gente deixa para um ambiente mais favorável, mas um ambiente mais acadêmico. Então, eu tive esse problema e deu aquela baixada na moral, assim, eu falei, caraca, bicho. Aí eu comecei a gravar os vídeos tendo um certo receio. Isso antes de encontrar o Fernando. E aí eu dei uma parada de gravar. Falei, vou gravar mais não. Muito trabalho. Na época eu ainda não tinha passado no concurso, então tava também naquela pegada de estar estudando e tal. Eu falei, eu dei uma parada. E aí o pessoal começou a me cobrar. Aí eu fui perdendo seguidor no Instagram, porque eu não tava postando com muita frequência. Aí minha esposa pegou e falou, cara, grava. Não grava nem que seja aqui em casa, com seu celular mesmo. Assim, vamos fazer um roteirozinho e tal. Grava você mesmo e tal. E aí eu comecei a gravar de novo e tal. Não aconteceu mais, mas esse episódio foi um episódio que me chamou muita atenção, porque às vezes o público não entende qual é a proposta do seu vídeo. Né? Em 1 minuto, não dá para você problematizar e discutir todo o assunto. O vídeo é em 1 minuto. Então, em 1 minuto é o resumo do resumo do resumo do resumo. Né? Eu tive um acho que até mais pesado um pouquinho. Eu acho que de todos os vídeos, esse disparado é o que mais teve visualização e comentário. Esse vídeo estourou por causa exatamente de uma discussão. Nós fizemos um vídeo onde eu e o Atos, personagem sargentão antigo, o Atos, soldado novinho, nós paramos uma mulher, né? Uma blitz. E essa mulher, ela desce e fala assim: você vai prender meu veículo porque eu sou advogada. Ela fala advogada. Aí, nisso, ela começa a discutir, eu começo a explicar ali, né, os atributos do ato administrativo dentro do vídeo. O vídeo ficou sensacional, né? Ela fala assim, você vai ter que provar. Eu falo, não, o ato ele tem presunção, né, de veracidade e etc, legitimidade, tudo. Aí eu vou explicando atributo por atributo. Mas o que pegou foi o advogada.
Meu amigo, que deu de gente. O pessoal até de OAB comentou o negócio, falou assim, ó, vocês estão diminuindo a advocacia. Falou, não, mas essa não é a intenção, pô. Jamais foi a intenção de diminuir a advocacia. Até É porque nós comédia, somos. né? Mas, assim, foi uma. Aí, pessoal, aí teve gente que já foi pro lado pesado mesmo. Teve um advogado que falou assim: o sonho de vocês era advogar, por isso que PM não é respeitado. Aí, assim, foi passando por esse nível. E Um assim, nível baixou, assim, né? graças a Deus, a polícia militar ela traz essa vantagem pra gente. A gente fica cascudo. Então, eu É. fui vendo, aumentando o vídeo, eu falei, uai, tá legal isso aqui. E aí o negócio foi crescendo esse vídeo, acho que ele chegou a ter quase 1 milhão de visualizações. Comentários, eu acho que tem mais. Para mais de 3 mil comentários, assim, absurdo. Ele estourou, foi o vídeo mais estourado nosso. Por causa disso, a galera do hater ali, é o que faz estourar, não adianta. Eu tive um vídeo que baixou minha moral. Um vídeo que baixou minha moral. Eu fui explicar sobre o agente credenciado e usei a dona Rosângela, a primeira dama, como exemplo, né? Aí eu fui explicar, eu peguei o vídeo, né? E botei a capa atrás e falei assim, olha, a primeira dama não ocupa cargo público, não exerce funções, então não é um agente público, né? Simples assim, pela definição. Contudo, ela foi credenciada a representar o Brasil na abertura das Olimpíadas. Neste momento, ela é uma agente pública na categoria particular em colaboração, agente credenciado. Meu irmão, era azul e vermelho o tempo todo. E ofendia a primeira dama, outro exaltava, outro falava que o meu item era impróprio. Aí o que que aconteceu? Eu tirei o vídeo. Por quê? Porque baixa a moral. A gente que trabalha com rede social, isso baixa a moral. A gente quer ter uma intenção massa, mas o público às vezes não percebe. Depois eu demorei a perceber isso, velho. Demorei. Aí às vezes eu falo assim, cara, pouco me importa se a percepção do indivíduo é diferente da que eu tive. O que importa é que a intenção que eu tive, que nós tivemos. Qual foi a nossa intenção com aquela informação? Tomara que atinja as pessoas que a gente quer que atinja, que é o concurseiro, Isso. né? Não o restante. O restante é secular. Aí eu postei um vídeo pagando, acho que foram 60 flexões com os novos policiais. Primeiro dia dos moleques, cara. Flexão, pensa uma flexão bosta. Os caras tinham flexão, aí os comentários são hilários. Hilários, assim. Falei assim, tá estuprando o solo. Aquela ali, ó, tá enganando. Tá falando assim, é estudante, só paga meia. Meu irmão, mas tem 350 mil visualizações. Tem gente, batendo palma, tem gente criticando. Hoje, vocês, das experiências de vocês já conseguem lidar com isso no cotidiano de vocês? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Cara, eu demorei um pouco mais, assim, porque como assim, eu e o Fernando, a gente ainda não passou, né, por essa experiência em relação ao vídeo que a gente tenha feito, né, isso mais dentro de uma perspectiva mais individual. Eu lembrei de um outro caso aqui também, que eu gravei um vídeo em sala de aula também, Hum. sobre reforma protestante, sobre o calvinismo. Caraca, essa é. Aí, no início do vídeo, o que pegou foi o seguinte, no início do vídeo, eu disse que o calvinismo, ele era uma teoria. Pronto. Mano, o que deu de gente, de teólogo, de pastor, de gente crente, dizendo, não, mas você errou porque não é uma teoria, é uma doutrina, é um dogma. E aí uma galera do outro, não, gente, mas ele tá falando dentro de uma perspectiva filosófica para a prova, pro Enem. E aí eu expliquei todos os 5 pontos do calvinismo, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, expliquei bonitinho. Mas o que pegou foi o início do vídeo. E aí a galera pegou pesado. Como eu também tenho formação teológica, eu fui refletir, né? Eu falei, caraca, aí só que eu pensei com a cabeça do teólogo, né? Falei, pô, eu errei. Porque realmente é uma doutrina. Você opinou como filósofo, mas Eu depois criei o vídeo como filósofo e depois eu entrou em conflito entrei em consigo conflito mesmo. comigo mesmo. Aí eu fui conversar com um amigo meu, que é doutor em filosofia também. Aí ele, mano, mas a sua proposta não é teológica. Você não fez um vídeo pra igreja. Você não fez um vídeo direcionado pra comunidade religiosa. Você fez um vídeo pro Enem. E no Enem e na filosofia, dogma, doutrina também é teoria. É uma teoria. Fica calmo. Aí eu levei de boa, assim, mais ou menos. Pensei em tirar um vídeo também. Pensei em retirar. A esposa acabou não deixando. E aí seguiu. No final das contas, a pessoa mais sensata que manda. Aí, hoje, se acontecer novamente, né, eu vou estar mais. Depois dessas experiências, não aconteceu mais. Eu vou estar, com certeza, um pouco mais cascudo. Mas tem alguns comentários que, poxa. Dá uma baixada, não dá?
Entristece. E a gente tá velho para receber determinadas críticas de vez em quando. Não que a gente não tá sujeito à crítica, obviamente a gente tá. Mas tem uns que o óbvio me incomoda. O óbvio me incomoda demais. Eu vejo que a pessoa ela tem uma capacidade de opinar, mas não tem bagagem para opinar. É estranho isso, né? Uhum. A pessoa tem uma necessidade de falar, mas sem cultura básica. Eu não tô te falando nem de intelecto que a pessoa tem. Não, não. É uma cultura básica. É tentar falar. Primeiro, por que que isso existe? Para depois eu conseguir opinar sobre o assunto. Mas são opiniões muito vazias em redes sociais. Mas, infelizmente, é isso. É um funil. Não adianta. Você tem que primeiro mostrar um panorama pro cara que ele tem um futuro. E eu sou fã disso. Falei assim, ó, cara, eu tenho que mostrar para a população de uma forma geral que ela tem um futuro. Se ela tem um futuro, ela consegue entender um pouco de filosofia, um pouco de história, geografia, um pouco de direito. E ela consegue perceber que ela pode conseguir um cargo público através de um esforço pessoal. É democrático. Concurso público é democrático, meu irmão. Sim, sim. Estuda, certo? Que passa. Não é fácil, mas é democrático. Agora sim, 360. Nas nossas percepções filosóficas e jurídicas, tá? Que é o ponto X desse podcast, que é a segurança pública, tá? Isso é muito importante para a gente debater de forma aberta, clara e transparente para o nosso interlocutor. O conceito de segurança pública é multifatorial, a gente sempre fala sobre isso. Multifatorial porque são várias coisas que influenciam na segurança pública. Conhecimento e a falta do conhecimento é um dos fatores que influenciam na mitigação da segurança pública, na falta de percepção da segurança pública. Então, eu vou trazer duas abordagens aqui, uma abordagem jurídica por Fernando e uma abordagem filosófica para ti. A baixa valorização do próprio ser humano e essa volatilidade de conceitos morais que a gente tem na sociedade. Você falou do consenso de Durkheim, né? Você falou de Emile Durkheim trazendo a ideia de um organismo pulsante que é a sociedade, a lei serve à sociedade, porque a sociedade é uma coisa una. E ele vê o crime, inclusive, como algo útil, me mostrando aquilo que está em dissonância com o organismo pulsante que é da sociedade. Só que aí depois a gente entra em conflito. O conflito pós-Segunda Guerra Mundial traz para a gente a ideia de que não existe um conceito absolutamente certo, não existe um conceito absolutamente errado. O que acaba desconstruindo conceitos seculares, sabe? De séculos. Então, furtar não é tão errado assim, se o furto é famérico. Entendeu? O uso do entorpecente não é tão errado assim, quando ele é fitoterápico ou então quando ele é recreativo. Tá vendo que os conceitos são modulados. Como é que você, como um douto em filosofia, enxerga essa modulação de valores éticos sociais? E como é que isso você consegue, como um cidadão, como é que você vê esse impacto na sociedade para a segurança pública? A gente vive um problema hoje conceitual, que é justamente a não compreensão do que seria moral e ética. Apesar de serem disciplinas de conceitos, melhor dizendo, que se mesclam, Sim. são diferentes. Sim. A moral é uma construção baseada na cultura, nos costumes de uma determinada sociedade. A ética é uma ciência que estuda esses comportamentos morais e essa construção, e ela vai opinar, ela vai dizer, determinadas ações são coerentes para um advogado, né, exercer no âmbito da sua função. Outras, não. A gente pega, por exemplo, a questão do serviço público, né? O servidor público pode ficar aí andando bêbado, dando trabalho na rua. Não, a ética é de dentro e né? fora. Tanto dentro quanto fora. Tanto dentro quanto fora. Então hoje a gente tem uma desvalorização dos costumes e da cultura, partindo da ideia de que a moral e a ética não são mais necessárias para a sociedade. O que é necessário para mim é a minha opinião apenas. Eu discuti um tempo desse conversei um tempo desse com alguns colegas, e essa percepção parece que ela tem crescido e evoluído de forma muito tímida, mas muito perigosa. Principalmente no âmbito educacional. O que importa é o meu interesse em detrimento do seu. Se você vai se dar bem ou vai se dar mal com aquilo que eu fizer, é problema seu, não é problema meu. Então,
Quando você não valoriza a moral e a ética, você não entende o que é coletividade ou viver em sociedade, entende? Sim. E isso é extremamente prejudicial em todos os âmbitos, e principalmente no âmbito da segurança pública. Eu lido todos os dias com isso em sala de aula, tentando fazer com que os alunos entendam e compreendam o que é viver em coletividade. Vocês aqui são uma sociedade. Vocês são a sociedade do sexto D. Se vocês derem trabalho aqui, isso vai influir em todos os aspectos dentro dessa unidade escolar. Dos mais positivos ou dos mais negativos, isso vai influir. Então vocês precisam entender que o que é construído aqui dentro dessa sala enquanto conceito moral, os seus costumes e valores que você traz de casa, né? Ou deveria, né? A educação que você traz de casa e a ética que é exercida aqui, vamos cantar o hino, né? Vamos fazer uma oração no início da aula, né? Aqueles costumes que a escola vai construindo ali e os padrões éticos que são normativos dentro do ambiente escolar. Então, quando a gente tenta mesclar esses dois conceitos na escola, a gente tem um embate. Porque hoje, geralmente, o aluno ele não tem essa construção empírica de moral que era para vir de dentro de casa, porque a educação ela é uma via de mão dupla, Sim. ela é dever do Estado, mas ela é também dever de quem? Ela é dever da família, família, da ela é dever da sociedade, família, todo né? mundo. Só que a gente tem um problema. A sociedade não compreende, as famílias hoje não compreendem que a educação ela começa em casa e ela se desdobra e se desenvolve na escola. Eu não tenho um papel de educar filho de ninguém. O meu papel é ensinar. E existe uma diferença entre você ensinar e você educar. Claro que hoje a escola adquire, toma para si esse papel de dizer para o aluno, não pega o lápis do colega, não fura o olho do colega, não bate no colega, não xinga o colega. Mas deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. O aluno deveria chegar na escola tendo essas percepções e esse conhecimento, né? E isso vai influir na segurança pública. Por quê? Porque o tipo de aluno que se cria, e eu que trabalho com comunidades que são comunidades pobres, né, marginalizadas, então assim, a gente tem essa percepção. Eu sempre trabalho muito com os meus alunos, a ideia, desde o sexto ano, cara. Eu tenho turma de sexto ano e eu trabalho com eles. Eu falo, cara, vocês têm que fazer concurso público. Eu explico para eles o que é o concurso público. Explico para eles. Né? Explico o que é. E a maioria deles diz, eu quero ser policial e tal. Eu falo, só que para você ser policial, você tem que fazer um curso de graduação, ensino superior, e você prestar o concurso. Professor, como é que eu passo? Ou passo, e eu vou explicando, tentando construir essa cultura. Galera, como é que numa sala, eu tava falando isso ontem, como é que numa sala aqui que fulano quer ser policial, fulano quer ser bombeiro, fulano quer ser médico, fulano quer ser isso. Vocês são indisciplinados desse jeito. Ou seja, é uma forma da gente tentar corrigir, eu tentar corrigir o que o aspecto moral lá deixou de suprir a necessidade dele em fazer ele entender qual é a importância do papel social dele. Então, hoje, o interesse individual, ele muitas vezes se sobressai em detrimento do interesse coletivo. E isso começa nas percepções familiares, começa na educação familiar, e às vezes a escola, como diz o Pierre Bourdieu, ela vai reproduzir essas desigualdades. E aí nós, como educadores e professores, temos a função social de desconstruir essa ideia. E para terminar, eu tenho uma história muito bacana. Em 2000 eu comecei a dar aula em 2014, né? Então vai fazer já fez 10 anos, né? Sala de aula. E eu tinha um aluno no segundo ano do ensino médio, o nome dele era Rafael. E aí eu sempre, cara, como eu sempre estudei para concurso, né? Então eu sempre conversava com os alunos sobre isso. E aí, cara, o moleque despertou. Uma família pobre, cara, pobre. A mãe dele trabalhava na escola, né? E aí deixei de dar aula, saí da escola, fui para outra escola e perdi o contato com ele. Um belo dia ele me mandou mensagem, pô. Ele, professor, tá lembrado de mim? Eu falei, tô, Rafael, sim, tô lembrado. Ele, deixa eu te falar um negócio. Eu quero te agradecer. Eu falei, por quê, cara? Ele, professor, eu peguei aquelas dicas suas lá no ensino médio. Eu tenho um áudio dele aqui. E eu fiz direito no ProUni, na Unidez, que fiz direito. Terminei o curso de direito, passei na Polícia Penal. Depois da Polícia Penal, eu passei na Polícia Civil de Goiás. Hoje, eu tô na formatura da PMDF. Formou agora, nessas últimas turmas agora. Tô na turma da PMDF.
Mas... E eu devo isso a você. Porque você era um dos únicos professores que sempre incentivou a gente ali a estudar e a fazer concurso público. Então hoje eu posso dar uma segurança financeira para minha família, para minha mãe, ajudar o meu pai, que trabalharam muito e que sempre criaram a gente com muita dificuldade e com muito pouco. Hoje eu posso dar uma segurança financeira para eles graças aos seus conselhos. Então, é o que eu sempre digo para colegas professores quando eu dou formações continuadas. Independente dos alunos estarem ou não prestando atenção na sua aula, sempre ministre as suas aulas com paixão, porque isso vai influir em vários aspectos sociais. Às vezes, um aluno só é que vai pegar a sua ideia ali, e isso vai trazer um impacto para saúde, vai trazer um impacto para a educação, vai trazer um impacto para a segurança pública. Por quê? Porque a escola, ela é um organismo social que tem a função de quê? De construir um aluno para que ele seja um ser social ativo, coerente e que busque, acima de tudo, fazer com que os seus atos e atitudes sejam atos e atitudes que beneficiem não a ele mesmo, mas beneficiem o próximo. Show. No direito. E como policial, olha só, dificuldades normais da atividade policial. Tá? Isso está certíssimo. Educação é um ponto-chave na segurança pública e influencia diretamente. Arquitetura urbana, um bocado de coisa vai influenciar na segurança pública. Só que na ponta da linha, a gente está operando a segurança pública como operadores policiais e a gente percebe o cidadão, tá? Que é um cidadão, de fato. Mas ele não entende muito o nosso trabalho, né? Como é que você vê essa desvalorização? Eu não diria da instituição, mas da desvalorização institucional da própria moral social, tá? E como é que isso impacta para você como um professor, como um operador de direito e como um operador de segurança pública? Na sua perspectiva, como é que isso pode trazer pontos negativos e como é que seriam os pontos positivos para que a gente pudesse, então, trazer um conceito de segurança pública um pouco mais robusto nesse sentido moral? O que acontece? Eu acredito que hoje você tem muito na sociedade o seguinte: as pessoas, elas sabem, elas não se aprofundam em nada, mas elas querem falar sobre tudo. Então, por exemplo, Um se mar eu de coloco- conhecimento com palmo de hoje profundidade. você com a internet, hoje o Instagram, por exemplo, hoje com o Instagram você postar sobre qualquer coisa. Pecuária, vai ter alguém que não entende nada de pecuária, que o cara vai lá no comentário e vai falar alguma coisa, mesmo que ele esteja falando a coisa mais absurda do mundo. Então a gente tá cheio de especialista, né, do Instagram que a gente fala. O que acontece? Que com a minha visão, levando em consideração aqui os anos que eu tenho, tanto na polícia como também na sala de aula. Se eu colocar essa lata aqui, talvez a sua visão daí pra cá, você enxergue ela preta. E eu, daqui em decorrência da luz, eu enxergo ela um azul marinho. Então o que acontece? Nós temos que, se você quer discutir segurança pública, você tem que analisar o aspecto global, primeiro. Então o que acontece? Isso a gente vê muito na polícia, infelizmente. Ainda tem. Tá melhorando muito. Mas, por exemplo, eu sou policial, meu irmão. Meu negócio é segurança pública. Segurança pública é o quê? É ladrão na parede, taca, tiro, porrada e bomba. É o que o pessoal fala. Beleza. Mas essa é uma visão micro, né? O que acontece? Na minha opinião, a maior arma que você tem para gerar segurança pública e combater a criminalidade não é essa pistola que a gente carrega na cintura. A maior arma para combater a criminalidade não tem melhor, chama-se educação. Então o que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu tenho locais no Rio de Janeiro. Você falou que é do Rio de Janeiro, minha mãe também. Da Baixada, inclusive da Baixada Fluminense. Vem de lá também. Que é de São João de Meriti. Minha mãe. Aí eu não Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, Xerém. Escolhe aí, escolhe aí. Niterói? Não, Niterói não é, Não é não Baixada? é Baixada, mas é. Mas é Fluminense, né? Não é Baixada Fluminense, é Rio de Janeiro, mas já tá entrando depois da bacia de. Minha mãe, se eu não me engano, é Niterói. A gente chama do Ela outro mora lado lá da no Rio. poça, né? Como minha mãe mora no Rio de Janeiro já há alguns anos, eu conheço bastante lá e tal, então assim, às vezes você vê aquela situação que o pessoal fala muito, comunidade. Comunidade, você tem lá o tráfico, né, que domina aquele local e a polícia entra e aquele negócio todo, tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá, vamos analisar aqui. Você tem um menino que ele é abandonado pelo Estado, a verdade é essa. Sim. Aqueles meninos são abandonados.
né? Ele não tem uma educação de qualidade, ele não tem um apoio social, falta, ele só sabe, a realidade dele é só faltar, faltar, faltar. É o gás que acaba, não tem dinheiro para comprar, é a luz, que tem que ser um gato, etc. Aí vamos lá, enxerga pelo outro lado, vamos sair do papel do policial, vamos enxergar agora por uma outra visão. Esse menino tá lá em cima, ele cresceu nisso. Aí ele desce. Você sabe o que acontece de vez em quando, infelizmente. Desce e tal, menino negro, pobre, que veio de comunidade. Tem algumas pessoas que têm uma visão micro. E aí o policial, por exemplo, tá descendo de comunidade, vamos ver o que que é, porque deve ser traficante. Aí já coloca na parede o moleque, aí sempre tem aquele que... E o moleque toma 10 baculês numa semana. Uma hora o moleque cansa, fala, pô, de novo. Se folgado, dá um tapa. Beleza. Esse moleque sobe o morro, que é onde ele vive, etc. Lá em cima, se faltar um gás, se faltar alguma coisa, para quem que ele socorre? Pro miliciano. Pro miliciano, pro traficante. E o pessoal acha que o traficante, a comunidade tem pavor ao traficante. Negativo. Quem conhece a comunidade sabe do que eu tô falando. O traficante, muitas vezes, ele faz a função do Estado dentro daquela comunidade. Então, tá faltando gás, moleque, teu tênis tá rasgado, vai lá, compra o tênis lá, pega lá, fala que eu tô dando. Depois eu acerto lá com o seu Zé. Então, vem cá, esse moleque, ele cresce. E quem é que é o herói dele? Eu te pergunto. É o policial que lá embaixo esculacha ele, bota ele na parede 10 vezes ali na semana, que também não tem culpa, porque é o nosso trabalho. A gente não tem uma bola de cristal, infelizmente. Ou é aquele cara lá em cima do tráfico que ele vê andando com uma moto bacana, com um carro legal, cordão de ouro, cheio de mulher, oferece baile funk, que o lazer lá em cima é todo fornecido pela milícia ou pelo tráfico, a gente sabe disso, certo? Quem é o herói desse moleque? É o tráfico, pô. Aí eu te pergunto, esse moleque ele vai trocar tiro com a gente, pô, ele vai morrer pela causa dele, pô. Agora enxerga pelo lado dele. O problema que a gente tem é o seguinte, então o problema ele é muito mais embaixo. Então a gente tem que trabalhar ali a questão, tem que ter mesmo, a polícia tem que atuar de forma repressiva mesmo, entendeu? O ladrão, o cara que tá indo pro lado errado, ele vai ter que sentir o braço forte do Estado, concordo com isso, mas a gente tem que tentar trabalhar ali de forma preventiva esses meninos, entendeu? E tentar trazer eles pro lado. E a melhor ferramenta para isso não adianta. A educação é um projeto social que você faz de jiu-jitsu, é um projeto, você ocupa esse menino. Por quê? Porque quando eu executo um projeto social de jiu-jitsu, eu executo um projeto social de dança, quando eu executo um cursinho preparatório gratuito, um cursinho preparatório pro Enem gratuito, para esses meninos dessas comunidades, essa parcela social mais vulnerável, quando eu faço isso, eu tô trazendo esse menino pro meu lado falando assim, ó, aqui também tem um bem, cara. Aqui eu consigo também te ajudar. Lá é perigoso, lá não é tão bom assim. Aqui eu consigo fazer você se tornar um advogado, um auditor, um juiz, um promotor, o que você quiser. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Isso aí é o que eu sempre falo para meus alunos. Não interessa o que você queira ser. O que interessa é você estar disposto a aguentar o processo. Você quer realmente, porque querer é uma coisa. Agora, se empenhar e agir para aquele caminho é outra. Tem que pagar o preço. Seja o que você escolha na sua vida. Então, quando eu trabalho a cabeça desse menino e mostro para ele o outro lado, quantos meninos a gente consegue recuperar, pô? Eu já tive vários alunos, não foi só um, vários que chegaram para mim e falaram assim, professor, depois de aprovados o concurso, principalmente pra polícia. Professor, eu detestava a polícia, pô. Cansei de tomar tapa na cara de polícia, pô. E hoje eu sou policial. Você me fez enxergar um outro lado da polícia. Você me fez enxergar que não é todo policial que é daquela forma, truculento, na verdade é uma minoria. Você me fez enxergar que eu posso ter uma qualidade de vida bacana, fornecer um conforto para os meus pais, para minha esposa, para meus filhos, sem precisar mexer com crime. Então, é um menino que a gente conseguiu tirar através do projeto daquele lado ali, vamos dizer assim, errado, né? Talvez eu conseguisse tirar esse menino desse lado, trazer pra cá e formar ele. Talvez se eu não tivesse feito isso, eu estaria trocando tiro com ele hoje. Entendeu? Porque a gente tirou esse menino da criminalidade, tirou ele da marginalização. Nós tivemos aluno que estava em condição de rua, pô. Nós temos um policial, que é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Nós temos um policial que ele morou 1 ano dentro da minha casa. Ele morou 1 ano. Ele estava morando na rua. Falei, vou te dar 1 ano de preparação, água, luz, comida. Não se preocupa, não. Você vai ser meu filho. 1 ano.
Você tem 1 ano pra fazer isso. 8 meses ele passou na PM Goiás. Maravilha. Entendeu? Então, assim, se você. E aí para finalizar, tá? Eu sempre gosto de falar disso. As pessoas confundem sucesso com grana. Sucesso não é dinheiro. Dinheiro é uma consequência. O sucesso, na minha opinião, essa é uma definição que eu levo, tá? Na minha opinião, o que é sucesso? Se você, através do seu trabalho, conseguir modificar alguma coisa na vida de alguém, você tem sucesso. Então, assim, os vídeos que a gente elabora, que dá um trabalho do caramba, às vezes o vídeo tem 30 segundos, você precisa fazer um dia inteiro de gravação. Esse vídeo aqui, se eu conseguir despertar no aluno a curiosidade, se eu conseguir despertar nele aquela sensação, tipo assim, pô, eu entendi. Então, assim, será que eu consigo entender outras coisas? Porque se eu conseguir entender outras coisas, eu posso tentar aí mexer com esse negócio de concurso público, ou então eu despertar nele a curiosidade. Se eu conseguir fazer isso com esses vídeos, acabou. Isso é sucesso. Eu não estou preocupado se eu tenho 1 milhão de seguidores ou se eu tenho 1 milhão de curtidas. Eu quero saber o seguinte: pelo menos um menino se interessou nesse vídeo, entendeu o conteúdo, eu despertei na cabeça dele, eu girei a chavinha dele para ele querer seguir esse caminho. Se eu conseguir fazer isso, o sucesso já está garantido, é o suficiente. Maravilha. Minha mãe é uma pessoa que me influenciou muito na vida. E resumindo o que vocês dois falaram, existe uma diferença, porque o nosso bem mais precioso é o tempo. Ele é limitado. A gente não sabe nem quanto tempo a gente tem aqui. Você pode vender o seu tempo por prazer, ou você pode vender ele para conquistas, né? Um menino que está no morro desvirtuado pelas referências negativas que ele está tendo, ele está lá porque o Estado não está presente. Existe um processo de anomia, o Estado não alcança aquele local e ele acaba se identificando com referências negativas. Mas ali ele se vende pelo lazer, pelas necessidades básicas, tá? Mas pelo lazer. Ali ele entra para o mundo do tráfico, porque é mais fervoroso, tá? Por mais que ele saiba que é uma vida curta. Mas o cara que quer se vender pelas conquistas, ele não faz a mínima ideia do que ele pode conquistar. E ele não sabe o valor que uma conquista tem. Quando ele só vai ter essa ideia, e esse é o nosso principal público como professores aqui, nós três. Quando nós, professores, encontramos um aluno que passou pelo processo e conquistou, a gente consegue enxergar a nossa conquista nele. E ele vê que o valor do trabalho dele, o tempo dele dispendiado para aquele objetivo, faz com que ele tenha de fato uma conquista. Não é um prazer furtivo, é algo sólido. E essa é uma boa felicidade. Existem várias fontes de felicidade, mas essa é uma boa fonte de felicidade, né? O lampejo de felicidade, meu filósofo, né? Ele vem através da mensuração da dor. Se eu sinto a dor, o caminho, a jornada, automaticamente, quando o sucesso vier, eu sentirei a felicidade, né? Lampejos. Se eu fosse feliz o tempo todo, seria uma vida que não existe, né? É lúdica. Cara, mas assim, debater sobre segurança pública me traz uma paixão enorme. Eu quero mais desfrutar isso com as pessoas. E é muito legal perceber a visão de vocês. E eu quero que as pessoas que estão assistindo também percebam essa visão de vocês. Como docentes, como profissionais de segurança pública de forma direta ou indireta, mas pessoas que impactam na vida de pessoas e podem realmente fazer com que elas entendam que o esforço delas pode levar elas a uma conquista. Então, cada um, olhando para essa câmera, convide a pessoa a te conhecer. Mostra para ela a sua rede social e como é que ela pode acompanhar o seu trabalho e agregar no seu trabalho. Contigo primeiro. Luiz primeiro. Luiz, vai lá. Bom, minhas redes sociais, meu Instagram é @Luiz com S, Luiz Dudes, né? A galera costuma me chamar de Luiz Dudu, né? Que é Luiz Eduardo, né? Costuma me chamar de Luiz Dudu. Meu Instagram é @Luiz Dudes, tá? Por que você não bota Luiz Cortella? Sempre, né? Pô, eu não tenho essa capacidade intelectiva de chegar. @Luiz Dudes lá no Instagram, segue a gente, sempre com conteúdos muito bacanas e pertinentes aí para sua aprovação, concursos públicos, PAS, Enem, sempre com vídeos interativos para que você possa entender o conteúdo da melhor forma possível, tá bom? Então segue a gente lá, dá essa moral aí pro nosso trabalho. Show. E aí, Fernando? Eu tenho 2 Instagrams, tá?
O Instagram que a gente trabalha pro projeto é o @pro_Fernando Curvelo, Curvelo com 2 L's, tá? Né? É CU, né? Curvelo. Fernando Curvelo com 2 L's e @Fernando Curvelo Oficial, tá? Inclusive, até fazer o convite, se você mora ali na região do Valparaíso de Goiás, ou mora até um pouco mais longe, mas está disposto a ir até lá, nós temos o projeto, tá? O Proned, que a gente está ministrando um curso completamente gratuito, tá? Aprofundado, completo, tá? Dentro do Shopping Sul, uma parceria que a gente conseguiu com o Shopping massa. Sul. Shopping Sul foi, assim, fantástico, assim, o reconhecimento social mesmo da empresa. Eles cederam uma antiga sala de cinema pra gente, de segunda a sexta. Eu nunca vi uma estrutura daquela em nenhum cursinho preparatório na estudantia legal. privada. Só pra você ter noção, mesa digitalizador, um telão de 5 metros por 3. Telão de LED, Que tá? massa. Escreve lá na mesa digitalizadora, aparece pro aluno, cadeiras, poltronas profissionais, assim, tudo muito bonito, muito bem feito, tá? De segunda a quinta, tá? Nós estamos ministrando aí três turnos. Manhã, tarde e noite tem aula para concurso público totalmente gratuito, tá? Que massa. E todo bacana. acompanhamento. Se você tem interesse, manda no direct do Pro Fernando Curvelo, tá? Uma mensagem que nós vamos passar o Instagram para você poder fazer parte desse projeto aí. A gente conseguir ajudar você a mudar de vida também. Show de bola. E não tem forma melhor de mudar de vida do que conhecimento. Na dúvida, estude. É. Na dúvida, Não tem meu erro. irmão. Sempre estude. Esse caminho Estude, não na dá dúvida. errado. Esse não dá. No mínimo, sua opinião vai ficar mais interessante de ser ouvida, né? No mínimo. Exatamente. Mas essa realmente educação transforma e muda as pessoas. Nosso tempo está no fim e eu queria agradecer especialmente o tempo de vocês. Ó, vocês venderam o tempo de qualidade de vocês para mim hoje, tá vendo? Um orgulho. Trouxeram um conteúdo útil, relevante para a galera, para o espectador. Eu espero muito que esse episódio atinja realmente pessoas interessadas, como a gente falou, ele vai atingir muitas pessoas, mas se atingir uma pessoa que realmente veja isso de forma transformadora, é uma realização, é uma conquista pra gente, sem sombra de dúvidas. Deixar o meu agradecimento em nome do Instituto, deixar o meu agradecimento em nome do podcast, Chamo Xerife. Vocês são 2 baita xerifes. Já admirava o trabalho de vocês, agora admiro mais ainda e tenho certeza que o público também vai admirar. A gente vai encerrar o nosso episódio aqui, mas vocês já estão convidados sempre que quiserem. Tiver algum projeto novo, alguma ideia nova, alguma coisa que vocês queiram falar, que possa agregar na vida de pessoas, esse espaço está disponível para vocês, beleza? É só falar comigo que a gente agenda e a gente vem para cá para debater o assunto que vocês quiserem, para a gente poder levar mais sensação de segurança pública através de mecanismos difusos para toda a sociedade. Esse é o ponto, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Chamo Xerife. Queria agradecer esse episódio aqui, especialmente a Rhino Kindex, que é um dos patrocinadores desse episódio, e também do Projeto Caveira, um curso preparatório para você que quer entender sobre carreiras policiais. Todo release desse episódio, descrição, inclusive dos nossos convidados, as redes sociais, vai estar no descritivo desse vídeo aqui no YouTube, tá? Para quem está assistindo no YouTube que você encontra todas as informações pertinentes e também qualquer tipo de outra informação, é só deixar nos seus comentários. Quanto mais interação você ter no nosso vídeo, mais respostas você vai encontrar. Curte, compartilha e se inscreve no canal também. Um beijo de luz para você e bora estudar, né, meu povo? Até mais.